noite, queridos alunos da Borges de Mendonça, turma de Administração e Contábeis. Hoje não fosse todo esse caos instaurado, pelo coronavírus, nós estaremos em sala de aula. Estou com saudades, Não sei se a recíproca é verdadeira, mas estou com saudade de vocês. Vocês devem ter acompanhado que eu coloquei ali, Eu montei um fórum, na área do aluno, tanto da turma de contábeis quanto a turma de administração. Então eu criei 2 fóruns distintos para nós debatermos ali as primeiras aulas são muito parecidas, tanto de administração quanto contábeis. Claro que depois vai haver um desmembramento, porque o foco de administração é um e o foco de contábeis é outro. Mas nesse momento, nas primeiras aulas, os conteúdos eles são bem parecidos, porque nós trabalhamos conceito de Estado, trabalhamos conceito de direito tributário, trabalhamos a parte de princípios, trabalhamos sobre imunidade, isenções. Então isso tudo ela é usada de maneira igual tanto para o contador quanto para o administrador. Então não há perspectivas diferentes. Quando nós vamos estudar os tributos em espécie, aí sim é necessário fazer a diferenciação. Mas ainda nós não estamos nessa fase. Se até lá o coronavírus ele nos permitir, que a gente saia de casa e possamos voltar à normalidade para a sala de aula, então voltará, as coisas se restabelecerão e eu darei estes segmentos distintos, um de cada matéria. Caso persista, eu farei vídeos separados. Eu farei um vídeo daí para a turma de administração e um vídeo para a turma de contábeis. A priori, neste momento, não há esta necessidade. Correto? Dito isto, nós estamos passando por um momento tributário e trabalhista muito importante. Quinta-feira, eu e o professor Bill nós faremos uma live sobre o impacto da medida provisória agora no direito do trabalho. Mudou muita coisa, gente. Muita coisa. Eu acho que tanto o administrador quanto o contador ele tem que estar muito atento a essas mudanças. O administrador, se ele for empreendedor ou se ele administrar uma empresa, e o contador por parte da sua clientela, o que ele pode se beneficiar, quais são as dicas, as recomendações que ele pode vir a dar para a sua empresa. Então será quinta-feira dessa semana, às 7h30 da noite. O link vai estar no Instagram do professor Bion, certo? Então, mas eu também vou disponibilizar depois o vídeo lá no meu Instagram, É professor Altieres_Nascimento. Se alguém ainda não segue, por gentileza, me siga lá. Certo, gente? Essa semana ela está essas mudanças trabalhistas e nós vamos ver hoje, nesse vídeo que eu estou gravando, como é importante o estudo, Essa questão que a gente estava vendo de isenção. Então agora o governo ele já está concedendo alguns tipos de isenções para as empresas, exemplo, postergando o pagamento ali do depósito de FGTS. Muitos municípios estão, para pessoas mais carentes, eles estão autorizando que se atrase o pagamento de água, alguma taxa que pertence ao município e não vai haver suspensão do serviço. Isso decorre muito em função, basicamente, majoritariamente em função da crise do coronavírus, pois muitas pessoas estão sendo afetadas, todas estão, mas algumas com mais intensidade que outras. Então, foi sábia essa decisão. Claro que nós temos muito que avançar, o governo precisa tomar medidas mais enérgicas para combater o coronavírus, Tanto que países da Europa elas estão destinando entre 20% a 25% do seu orçamento para resolver, proteger a população com relação ao coronavírus. O Brasil ainda está andando timidamente
e terá que aumentar fatalmente os seus gastos para combater a pandemia. Né? Inclusive ontem eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Qual o impacto, por que a União decretou o estado de calamidade pública. Então tem uma justificativa jurídica e essa justificativa jurídica eu publiquei, fiz um vídeo explicando, bem interessante, tá? Mas vamos ao que interessa então, direito tributário. Eu deixei de tarefa para vocês, eu vou consultar aqui no computador, a leitura do artigo 150. Bons alunos, como eu sei que todos vocês são, vocês fizeram a leitura, tenho certeza absoluta. E agora nós iremos estudar, né, o artigo 150. Não posso deixar de falar do artigo 150 sem falar da importância novamente do neoconstitucionalismo. Né? Nós já discutimos em sala de aula, demos até alguns exemplos, né? A gente brincou com a história da questão do princípio da boa-fé com relação ao cheque, né? O cheque, apesar de ser uma ordem de pagamento à vista, se eu tenho acordado com alguma pessoa, eu peço para essa pessoa, eu concordo, há um acordo para esse cheque ser segurado por 30 dias. Essa pessoa não respeita esse acordo nosso, deposita antes. Isso me traz um prejuízo, essa pessoa será condenada a pagar, inclusive, danos morais. Tem uma súmula do STJ que fala isso, isso é bem importante. E isso dá uma ideia muito do neoconstitucionalismo, né? Por quê? Porque o princípio da boa-fé entre as pessoas, ela se sobrepõe à própria norma, que é a lei do cheque, que diz que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Olha que sensacional isso, que legal, né? Então, isso é neoconstitucionalismo, é você dar uma importância praticamente de lei, força de lei aos princípios. Então, o que nós vamos ver agora no artigo 150, ele está muito, muito relacionado ao neoconstitucionalismo. E uma última sugestão, ainda propriamente antes da gente fazer a leitura do artigo 150 aqui conjuntamente, pessoal, tenham dúvidas, mandem um WhatsApp. Eu coloquei lá no fórum meu número, né? Sintam-se à vontade, ou mandem perguntas ali no Instagram do professor Altieres. Perguntem. Esta é a fase de a gente trocar essas ideias. Não se sintam isolados, tá? Não se sintam à mercê de ficar isolado e tendo que estudar direito tributário. Então, perguntem, tenham dúvidas, não tenham por que não perguntar, me procurar, seja no WhatsApp ou no Instagram, tá? Fiquem à vontade, ou no fórum mesmo, né? Perguntem ali, fiquem à vontade. Esse período que nós estamos vivendo envolve muito a questão de ter a disciplina, né, de estudar sozinho, mas é plausível e é nossa obrigação enquanto professor sanar qualquer tipo de dúvida que porventura vocês venham a ter. Certo? Dito todos esses recados paroquiais, vamos para a leitura do artigo 150, que é o que a gente vai tratar hoje. Né? O caput, prego, né, que ele fala, o caput do artigo 150, ele traz a seguinte leitura. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aí vem uma série de incisos para nós verificarmos. O inciso primeiro ele fala o seguinte: exigir ou aumentar tributo sem que lei o estabeleça. Neste inciso primeiro, nós temos claramente presente o princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele tem muita força no direito administrativo, no direito penal e no direito tributário também. Por quê? Porque nessas áreas ela fala o seguinte, no direito administrativo a pegada é o seguinte, que o Estado ele só vai poder te cobrar que você faça ou deixe de fazer algo se tiver previsão em lei. No direito penal, tu só vai ser condenado criminalmente se tiver uma lei que diga que aquele teu ato que tu acabou de consumar ou tentou é crime. E no direito tributário, fala exatamente isso, que o Estado ele só vai poder exigir ou aumentar ou exigir tributo com previsão em lei. Se não tiver previsão em lei,
impossível a cobrança de tributos. Vocês devem estar acompanhando. Tá muito legal agora a direito tributário. Pena que a gente não está em sala de aula para ter essa interação, porque tem muito debate para a gente fazer agora sobre essa questão da dívida fiscal que o país vai entrar, né? Isso eu explico naquele vídeo. Dê uma olhada depois, coisa de 4, 5 minutos, que eu falo sobre o decreto que ele reconhece a calamidade pública no Brasil, porque uma das brechas que ele dá é não respeitar o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa significa, na prática, que o governo ele pode estourar a meta orçamentária que ele tinha para esse ano. Tem que ser algo muito relevante, algo muito grave, que é o caso do coronavírus, né? Inclusive, eu estou fazendo algo que eu não posso, que é passar a mão no rosto. Cuidar aqui para não repetir. Essa autorização prevista no artigo 65, então, fez que agora o governo possa extrapolar a meta fiscal. Mas, para você extrapolar essa meta fiscal, como tudo na vida, precisa ter um plano, né? Então, o governo ele tem que pensar já a longo prazo. Como que ele vai cobrir esses gastos que serão na ordem de bilhões de reais nesses próximos anos? Aí surgem várias... Eu já li de tudo um pouco, assim. Teve gente falando para instituir um imposto sobre grandes fortunas, que a gente vai ver isso para frente ainda. Mas, resumo, o imposto sobre grandes fortunas é o único imposto previsto na Constituição que não foi regulamentado até hoje. Desde 88 até hoje não foi instituído. Tem muita gente defendendo isso. Tem gente defendendo... Hoje eu vi um estudo do Associação... Eram várias associações. Associação dos Auditores da Receita Federal do Brasil e mais 2 ou 3 associações também nessa área fiscal, falando que se tributasse a grandes fortunas, a questão de dividendos e a Constituição e aumentar o tributo dos grandes bancos, o Brasil arrecadaria em torno de 250, salvo engano, 250 bilhões de reais. É muito dinheiro. Muito. Que é mais ou menos o que eles estão, acho, prevendo para combater o coronavírus. Então, é algo que está sendo debatido hoje? Está sendo debatido com certeza. O fundo eleitoral, para mim, é muito claro que deveria ser usado neste momento. Eu acho que pode-se muito bem abrir uma exceção e fazer uma eleição sem uso do fundo eleitoral, que também já geraria um destino para a saúde de bilhões de reais. Se discute hoje a redução da jornada até do servidor público. Eu acho que talvez tirando essas funções essenciais do pessoal que está na saúde é até algo que pode ser discutido mesmo. Mas eu acho que isso traria muito debate para a sala de aula, mas isso a gente ainda com certeza irá conversar pessoalmente. Então isso está muito aflorido, essa parte de tributária hoje. Muito discutido no Brasil. Questão, vamos instituir novos impostos. Até se ventilou a hipótese de voltar a tributar, de poder tributar as igrejas, né? Então, fazer uma emenda constitucional autorizando, só que aí nós iríamos entrar naquela discussão se esse artigo 150 é uma cláusula pétrea ou não. Cláusula pétrea nós já estudamos, né? É algo que não pode ser mais retirado da Constituição Federal, que está previsto lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então, tem muita coisa interessante, está bem efervescente essa área de direito tributário. Então, o inciso primeiro é isso, pessoal, é o respeito ao princípio da legalidade, né? Segundo, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Aqui nós conversamos, eu acho que eu não conversei com as 2 turmas, acho que foi só com a turma de contábeis, que nós conversamos sobre o princípio do non-olet. N-O-N-O-L-E-T. O non-olet significa não cheira, né? Então, eu acho que não foi para as 2 turmas que eu contei essa história. Então, se eu não contei, para a turma que eu contei, eu vou pedir perdão, mas eu vou resumir para outra turma.
O imperador Vesperiano, ele tinha por hábito tributar, ele começou a tributar quando as pessoas utilizavam banheiros públicos. E aí teve uma enorme repercussão na cidade, todo mundo, né, criticando, falando mal. E aí o filho dele chegou para o imperador e falou: olha, pai, essa história de tu tributar o uso de banheiro público não está pegando bem. As pessoas estão falando mal de cheio, estão dizendo que não é adequada a cobrança. E aí o imperador falou para o filho: olha, filho, aprende uma coisa. O tributo, ele não cheira. Daí que vem o nome non olet, que é não cheira. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque hoje no Brasil se tributa tanto atividade lícita quanto atividade ilícita. Então, e ele decorre exatamente desse princípio, que é o non olet, né? Que não importa se a atividade é lícita ou não. Isso dá margem para que seja, sim, tributado. Então é bem interessante. Eu estou falando isso nesse momento porque olha o que fala o inciso segundo, uma parte dele. Independentemente da denominação jurídica dos rendimentos. Ou seja, independe da origem deste valor. Se você teve rendimentos, será tributado. Pouco importando se a atividade é lícita ou não. Aqui tem um caso muito curioso desse inciso segundo, porque o Supremo, eu até fiz uma anotação aqui, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu, que eu tenho julgado aqui, o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu que no Mato Grosso eles estavam concedendo isenção de ICMS para carros que os oficiais de justiça fossem usar. Porque o oficial de justiça, ele usa o veículo, né? Porque a função dele basicamente é fazer intimações, citações por ordem do juiz, então ele tem que ter um veículo para fazer tais atos. Então o governo do Mato Grosso, ele concedeu uma isenção de ICMS para oficiais de justiça. O que o Supremo Tribunal Federal falou disso? Olha, eu vou fazer uma parte da leitura, tá? Concessão de isenção à operação de aquisição de automóveis por oficiais de justiça estaduais viola a isonomia tributária, pois está violando a parte que cria uma isonomia em razão da ocupação profissional. Ou seja, a ocupação profissional não pode servir de base, como o próprio artigo 150 fala, né? Ele não pode servir de base para você criar distinções. Então lá estava se criando em função de uma profissão que era a profissão de justiça. Então o que o STF falou? Era inconstitucional e o fisco pôde cobrar, o Estado pôde cobrar os últimos 5 anos desses oficiais de justiça. Um caso bem interessante mesmo, né? Vocês devem estar se perguntando, poxa professor, mas por que tem casos de pessoas que compram carro com desconto, principalmente portador de necessidades especiais? Aí é uma outra situação, né? Pode ver, não tem a ver com profissão, não tem a ver com função e não tem a ver, não tem uma ligação direta com o rendimento, como aquela pessoa tem o rendimento. Ali é para favorecer uma determinada categoria que justificadamente precisa de um desconto para ter veículos, inclusive, adaptados, né? Então, ele busca uma inserção social, ele busca uma isonomia. Lembra que a gente estudou a diferença de isonomia material para isonomia formal? Em isonomia formal você trata todo mundo igual, não importa se há diferença entre eles. Na isonomia material, você trata os desiguais de forma desigual, buscando uma igualdade. Então, quando você concede um desconto para pessoas com necessidades especiais, você está buscando uma igualdade. Você está buscando que essa pessoa, que deve ter mais gastos médicos, de cuidado, possa também adquirir um veículo. Então, isso é isonomia material. Vamos em frente? Vamos. Inciso terceiro. Cobrar tributos. Aí o inciso terceiro ele se divide, né, em 3 alíneas. A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência. Então, aqui nós estamos falando, né, do princípio da irretroatividade. Pois a norma tributária ela não retroage, salvo
se beneficiar o contribuinte. É a única possibilidade que a norma tributária vai retroagir, se ela for mais benéfica ao contribuinte. E aí vem o inciso segundo, fala no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Ou seja, se uma lei ela é criada agora em 2020, esta lei ela não pode, em regra, porque ela tem exceções, em regra, ela não pode gerar efeitos jurídicos. Ou seja, se aumentar, por exemplo, o IPTU este ano, eu estou dando um exemplo, tá? Até o IPTU ele é uma das exceções. Mas o IPTU, aliás, ele se encaixa na questão do ano. Se aumentar o IPTU este ano, eu não preciso pagar este aumento neste ano, se a lei for publicada este ano. Eu não preciso pagar neste ano. Porque eu estou respeitando o princípio da anterioridade anual, que é prevista na linha B do inciso 3º, no artigo 150. Aí vem a linha C e fala o seguinte, ó. Também não pode ser cobrado tributo antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Ou seja, se tiver uma lei que aumentou o tributo, via de regra, ele não pode ser cobrado no mesmo ano e também não pode ser cobrado no prazo de 90 dias. Por quê? Porque senão seria muito fácil, né? O governador, o prefeito, o presidente da República, ele publicaria uma lei no dia 30 de dezembro, que é quando ninguém acompanha, via de regra, o diário oficial para consultar as leis, e ela iria gerar efeitos no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Se isso acontecer, ele respeitou o princípio da anterioridade anual? Respeitou. Por quê? A lei foi publicada, por exemplo, em 31 de dezembro de 2019. 1º de janeiro de 2020, ela pode surtir efeitos jurídicos? Pode. Pelo princípio da anterioridade anual, pode, porque ele não gerou efeito no mesmo ano, foi no ano seguinte. Agora, além disso, ele precisa respeitar o prazo também de 90 dias. Tem exceções que nós iremos ver ainda hoje, tá? Ou no próximo vídeo que eu farei. Talvez para não ficar muita informação, essa parte de exceções é muito importante, acho que eu vou tratar na semana que vem sobre isso, certo? Olha só o inciso 4º agora. Não se pode utilizar tributos com efeito de confisco. Novamente, eu só menciono, né, pessoal? Um tributo, quando eu falo tributo, é um gênero que tem 5 espécies. Né? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Certo? Não esqueçam que ele é quinta partite. Né? São 5 espécies de tributos. Nossa, horrível essa brincadeira que eu fiz, né? Nossa, nada a ver. Até peço desculpas à distância para vocês. Foi realmente forçado. Então, o inciso 4º, ele fala o seguinte, olha, é proibido utilizar tributo com efeito de confisco. Aqui nós temos um problema, por quê? O Supremo Tribunal Federal ele nunca falou para nós qual o percentual que é considerado confisco ou não. Isso é um problema sério, né? O que se entende hoje na jurisprudência? Que se passar de 30% a parte de juros numa tacada só, digamos assim, né? Olha, tu não pagou o IPTU, se não pagar o IPTU esse mês, o juros é de 30%, ou a multa é de 30%, ele pode ser considerado confisco. A única coisa que o Supremo tem pacífico é que se ele superar 100%, se a multa for superior a 100% do valor devido, tem caráter confiscatório. Por exemplo, eu tinha um bem que eu tinha que recolher R$100 de imposto de importação. Um bem que eu importei, era R$100. Eu não recolhi. Aí agora a Receita Federal me notificou e falou, olha, além do 100 que tu deveria pagar, eu estou te multando em mais 100. E isso teria caráter confiscatório. O Supremo fala que se for mais de 100% do valor do tributo, esta multa terá caráter confiscatório. E não pode, né? Não pode ter caráter confiscatório. Inciso 5º. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais
ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Este inciso, eu lembro dele com nostalgia, porque quando eu era acadêmico do curso de Direito, teve um período que teve muito TCC, trabalho de conclusão de curso, dizendo que tu não poderia ter pedágio porque violava o direito de ida e vir. Claro, eu era acadêmico e não tinha ainda o conhecimento de algo que eu já falei para vocês em sala de aula. No direito tudo, isso aí, depende, né? Depende. Então, inclusive, eu só nunca passei reto numa cancela de pedágio, porque na época de acadêmico eu sequer tinha carro, né? Era só de busão, então nunca tive esse prazer, né? Claro que se eu fizesse, eu estaria cometendo um ilícito, né? Porque não pode, porque a Constituição autoriza. Há um debate muito grande nessa questão de pedágio ambiental, que eles chamam de taxa ambiental, né? E vocês sabem por que taxa, né? Ambiental? É um serviço público divisível específico? É um serviço público específico e divisível. Eu sei qual é o carro que está entrando, quantas pessoas estão no carro. Isso eu poderia cobrar através, por exemplo, se fosse um imposto? Não pode. Isto é tão importante, mas tão importante porque o pedágio ele não é considerado tributo. O Supremo Tribunal Federal falou que o pedágio não tem natureza tributária. Não esqueçam disso. Pedágio não tem natureza tributária. Então, se eu não pagar o pedágio aqui da autopista Litoral Sul, significa que eles não vão poder me cobrar? Eles vão. Mas não vai ser uma dívida ativa. Não vai ser o Estado que vai te cobrar. Vai ser a própria concessionária numa ação ordinária, tá? De rito comum ou no juizado especial. Mas não vai ter natureza tributária. Tá? Então, essa questão dos pedágios. Ainda assim, continuando, inciso 6º, é vedado instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço dos outros. Só para fazer contextualizar, né? Eu vou ler novamente o caput do artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Agora eu vou ler o inciso 6º. Instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço um dos outros. O que significa isso na prática? Por exemplo, o IPTU, agora todo mundo já recebeu o carnê, vai na internet ali, pega o carnê para pagar o nosso queridíssimo IPTU agora no começo do ano. O IPTU, muito bem, vocês sabem que ele é um imposto municipal. Minha pergunta é, se no município há um prédio que pertence à União, um prédio da Receita Federal, este prédio que pertence à União, o município pode cobrar IPTU? Não pode. Pela previsão na linha A do inciso 6º do artigo 150, que ele fala exatamente isso, é vedado instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço um dos outros. Isso se chama imunidade recíproca. Imunidade recíproca. A União pode cobrar algum imposto federal proveniente, por exemplo, a renda num valor que o município tem aplicado na conta dele? Também não pode. Então, esta questão da imunidade recíproca ela é muito, muito importante. Hoje está bem consolidado isso. Tá? Hoje eu não vejo municípios visando ação contra o Estado ou a União. Eu digo isso enquanto procurador do município. Eu nunca vi, nesse meu tempo de procurador, a gente nunca ajuizou algum tipo de ação contra o Estado ou a União cobrando essa questão de PTU, ou o Estado, nunca ouvi falar que o Estado, que é o detentor para cobrar o IPVA, eles nunca cobraram também da gente no município a questão do IPVA dos carros no município, então isso aqui é bem tranquilo, se chama imunidade recíproca. Tá? A linha B, templos de qualquer culto. Aqui vem um debate bem interessante que eu estou pensando em fazer como tema de trabalho, tá? Eu estou pensando em... A gente vai amadurecer, mas eu vou ter que pensar nisso meio logo, para vocês poderem
pesquisar sobre isso, mas eu estou pensando em dar um trabalho para vocês, tanto em turma de administração quanto contábeis, ou talvez eu vou pedir temas diferentes, mas eu acho que essa ideia da imunidade tributária das igrejas, se elas devem permanecer ou não, ainda mais agora na época, por exemplo, do coronavírus, é algo que poderia gerar debates e trabalhos bem interessantes. Né? De repente eu peço para vocês procurarem tanto argumentos favoráveis quanto contrários, porque é muito bom, eu digo isso agora, é uma coisa para a vida, né? É muito bom a gente sempre ouvir a parte contrária. Né? Eu até fiz uma anotação, porque às vezes quando eu leio algo interessante eu anoto, e eu achei muito legal, porque é um pensador, o Rumi, né? O Rumi, ele é um jurista do século XIII, e ele fala o seguinte, até anotei aqui, ó, em algum lugar, além do certo ou errado, existe um jardim. Encontrarei você lá. O que quer dizer isso? Que nem sempre a nossa opinião ela é a correta ou é incorreta. E esses trabalhos que eu costumo passar para os alunos de sistemas polêmicos, mais do que o professor querer ver treta em sala de aula, brincadeira, o professor não quer ver, tá? Mas mais do que isso, é vocês verem que há um outro contraponto, há um outro ponto de vista que às vezes faz lógica. Professor, eu entendo que a igreja ela já faz um trabalho importante e não precisa pagar o imposto, ele tem que ter imunidade tributária. Excelente. Procure argumentos para isso. Procure justificativa. Ele faz trabalho filantropo, ele vai no presídio, ele ajuda muita gente. Ótimo. Fundamente. Professor, eu acho que a igreja ela tem que ser tributada. Fundamente. Responda com critério, com ideias, com motivos. Então, esses trabalhos, muitas vezes que eu pego temas polêmicos, é para a gente ver que é sempre um outro ponto de vista. Então, isso serve para quebrar aquela nossa verdade absoluta e a gente não precisa nem mudar de ideia. Mas nós mesmo saber que existe um contraponto e que aquele contraponto faz sentido. Eu não concordo, mas eu respeito. Isso é muito importante, tá? Para a nossa vida. Não só enquanto acadêmico, com relação ao professor, aos colegas de classe. Isso é com relação à vida. Então é um tema que eu estou pensando em fazer, e ainda mais que isso está sendo muito debatido hoje. Né? Eu lembro no começo da aula a gente falou que está sendo debatido, talvez, para arrecadar esse dinheiro que precisa para que vai dar o rombo fiscal. Né? Então é um tema bem interessante que eu vou amadurecer. Eu quero ver se até semana que vem, tanto para a turma de administração quanto para a turma de contábeis, eu já passo o trabalho que é para ser elaborado, que vai valer metade da nota do bimestre. Tá? Se não tiver prova, provavelmente a gente vai ter que pensar numa outra saída. Eu estou pensando também em colocar ainda essa semana, para a aula de semana que vem, eu acho que eu vou colocar um exercício na segunda-feira, para nós respondermos ele... Não, na segunda-feira não, né? Eu vou postar um exercício ainda essa semana, para a gente corrigir eles na semana que vem juntos, certo? De fixação do artigo 150. Faça um exercício, pessoal, é importante, tá? Eu devo fazer essa semana e colocar no material de apoio, tanto da turma de administração quanto contábeis. Beleza? Vamos em frente. Então, essa questão de tempos de qualquer culto, tem todo esse debate. A gente brincou, né? A maçonaria não é considerada religião para o STF. Por isso, a maçonaria não tem imunidade tributária. A maçonaria não tem imunidade tributária, pois o Supremo Tribunal Federal, o STF, entende que a maçonaria é uma entidade filantrópica. E por ser uma entidade filantrópica, tem que pagar os seus impostos normalmente. A linha C do inciso 6 ele fala o seguinte, que também vai ter imunidade de imposto, não pode tributar patrimônio, renda e serviço dos partidos políticos. Partidos políticos. Lembra que uma vez eu brinquei
Porque quem legisla nunca vai se cortar, ele sempre vai usar a faca para as outras pessoas, não para ele. Né? Então é óbvio que os partidos políticos têm imunidade tributária. Entidades sindicais dos trabalhadores. Se eu colocar entidade sindical do empregador, tem imunidade tributária, vai estar errada essa questão. A imunidade tributária é tão somente para os sindicatos, as entidades sindicais dos trabalhadores. Os empregadores não têm, o sindicato, né, as entidades sindicais patronais, né, ou dos empregadores, não têm imunidade tributária. E aí vem instituições de educação, assistência social, sem fins lucrativos atendidos os requisitos da lei. Então, aí vai ter uma lei que vai regulamentar essa questão das instituições de educação e assistência social que não tem finalidade lucrativa. Que entra o Instituto Ayrton Senna, tem o Instituto do Câncer, né? Então tem várias instituições que aí tem uma lei depois que foi regulamentada, tratou disso, mas não é objeto do nosso estudo. Aí finalmente tem a questão do livro, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Então todas as revistas que envolvem os livros, jornais, periódicos, né, pode envolver revista, desde que seja periódico, semanal, quinzenal. E o papel destinado à impressão desses livros, jornais, periódicos, eles não pagam imposto. Aqui tem a ver com a disseminação de cultura, né? Então a ideia é que as pessoas paguem menos para ter acesso à informação, à cultura. Então foi essa pegada mais cultural e educacional, né? Finalmente, o inciso E, ele fala o seguinte, ó, os fonogramas, videofonogramas musicais produzidos no Brasil, geralmente na Zona Franca de Manaus, contendo obras musicais ou líderes musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suporte materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Esta aqui ficou conhecida como PEC da música, né? Porque este inciso, a linha E, ela não estava na Constituição de 88. Ela foi incluída por uma emenda constitucional de 2013. Ficou instituída como PEC, que é Projeto de Emenda à Constituição, PEC da Música. Porque ele visa realmente favorecer os artistas brasileiros, que eles conseguissem difundir através de obras musicais, fonogramas e videofonogramas a um preço mais baixo. Então, nós terminamos a parte do artigo 150, o inciso 1º, o 2º e o 3º. Aí, o parágrafo 1º, que ele fala das exceções. Esse parágrafo 1º a gente vai fazer ele junto na semana que vem, junto com a correção dos exercícios que eu vou postar essa semana. Então, semana que vem a nossa aula vai ser sobre correção dos exercícios e a tabela de exceção. Eu até tenho aqui no computador, mas a gente vai discutir isso na semana que vem. Para finalizar, o parágrafo 3º ele fala o seguinte, ó, as vedações do inciso 6A, que fala do patrimônio e renda e serviço um dos outros, ele é extensivo também para as autarquias e fundações mantidas pelo poder público. O que é uma autarquia? A autarquia ele exerce uma função de Estado que tem que ser regulamentada por esse tipo de modelo, digamos, empresarial. Por exemplo, o INSS é uma autarquia. Uma autarquia ela precisa ser criada por lei. Ela tem várias situações peculiares que a regulamentam. Só que essas autarquias, elas também têm imunidade tributária. Então o INSS, um prédio do INSS que é uma autarquia, que tem personalidade jurídica. Ou seja, se quando o INSS deve, tu não vai cobrar via de regra ou não, tu vai cobrar o próprio INSS. Por quê? Porque o INSS tem personalidade jurídica, tem orçamento próprio, tem capacidade postulatória, inclusive, então ela tem todos esses requisitos. Inclusive, pelo fato de ser autarquia, o INSS tem imunidade tributária. Então, um prédio do INSS que está aqui no município de Palhoça, o município de Palhoça pode cobrar IPTU? Não pode. Porque é exatamente isso que fala o parágrafo 1º, né? Essas imunidades elas são extensivas às autarquias e fundações, né? Quando prestam serviços, finalidades essenciais. O INSS, obviamente, presta, né?
porque trata da questão da aposentadoria, pensão e tudo mais. As vedações do inciso 6A, agora o parágrafo 3º, né? O 6A também é patrimônio, renda e serviços dos outros. Não se aplica a patrimônio, renda e serviços relacionados com exploração de atividade econômica, regida pelas normas aplicáveis aos empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação, pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Esse parágrafo 3, quando tu lê, tu não entende nada, né? Mas ele é bem tranquilo de ler. Ele fala o seguinte, ó. Se for uma empresa ou serviço que ela tem uma exploração de natureza de atividade econômica, ela não vai ter imunidade tributária. Vou dar um exemplo para vocês. Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Ou seja, ele compete de igual para igual com o Bradesco, que é um banco privado, Santander, Itaú e por aí vai. Seria justo eu conceder algumas imunidades tributárias para o Banco do Brasil e não conceder para Itaú, Bradesco ou Santander? Não. Por quê? Porque o Banco do Brasil está inserido numa atividade econômica privada. Vejam a diferença do INSS. O INSS tem concorrência? Não tem. Não tem. Ele é uma autarquia. Ele presta um serviço público. Já o Banco do Brasil, ele, apesar de ser público, ele presta um serviço de natureza privada, de concorrência. Então não seria justo conceder essas imunidades para essas empresas que, apesar de públicas, elas fazem concorrência com a iniciativa privada. É isso que fala o parágrafo 3º, tá? E o parágrafo 4 fala que as redações expressas no inciso 6, B e C, que fala templos de qualquer culto e patrimônio, renda de serviços de partido político e entidades sindicais trabalhadores, ele compreende somente patrimônio, renda e serviços, né, relacionados às atividades essenciais. Por isso que assim, ó, a igreja, partido político, o sindicato dos trabalhadores, eles não vão pagar imposto naquilo que for essencial à atividade deles. Por isso que a igreja, por exemplo, ela paga o IPTU da sede dela, ou de onde ela venha ter igrejas, não paga. Por quê? Porque o templo, ele... Perdão, gente. Perdão, mas não tô, eu acho, né? Não tô com corona, não. Espirro mesmo aí de... Acho que é do ar-condicionado. Peço perdão, tá? Mas Mas a questão aqui da igreja, igreja, partido político, sindicato de trabalhadores, ele tem que ter a ver com a finalidade daquela instituição, da ter imunidade tributária. Se não tiver nada a ver, a igreja importou alguma coisa lá, um lustre caríssimo para colocar na igreja. Apesar de até vai servir de alguma coisa para a igreja, mas ela não é finalidade essencial, ela vai pagar imposto, aí vai. Então ela não vai pagar com relação à finalidade essencial. IPVA carro de igreja paga? Não paga, porque via de regra é uma finalidade essencial fazer deslocamento com veículos, né? Então também não há o pagamento. Certo? O parágrafo 5 ele fala que a lei determinar medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos, por isso que a lei, muitos produtos, quando você compra, a nota fiscal já diz, né, quanto está se pagando de imposto federal, estadual e municipal. Isso é obrigação de lei, né, uma lei que regulamentou isso. Hoje tu pega uma nota fiscal de mercado, é bem interessante, olhem, o mercado vai vir quanto tu pagou de imposto federal, quanto tu pagou estadual e quanto tu pagou municipal. Vocês vão ver que dependendo do produto, é assustador, tá? É assustador. Principalmente bebida alcoólica, né? Tem que tomar cuidado, bebida alcoólica tem uma tributação bem alta. A questão de cigarros também, né? É muito alta a situação de tributar a situação de cigarro. Tudo que envolve, que vai fazer mal para a saúde da população, geralmente o tributo ele é maior. A gente vai até estudar isso mais para frente, por que alguns produtos são mais tributados que outros, né? Então isso a gente até vai estudar mais num outro momento. Certo? E para finalizar,
O parágrafo 6 fala assim, ó, qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia, remissão relativa a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica federal, estadual ou municipal, o que regula exclusivamente as matérias acima enumeradas. Aqui está um debate muito grande. Por quê? Porque a medida provisória, agora que postergou o pagamento de FGTS, olha o que a Constituição fala, ela fala que tem que ser lei específica. A minha pergunta é, essa medida provisória que vai conceder algum tipo de benefício tributário para as pessoas, para o microempresário, que eu acho que tem que ser o público-alvo agora, né, o microempreendedor e microempresário, para que ele possa continuar sua atividade, é constitucional ou não? A Constituição fala que qualquer subsídio de isenção, redução da base de cálculo, precisa de lei específica. Está sendo feito através de medida provisória. Esse é um tema que está gerando muito debate no mundo acadêmico. Eu entendo que, apesar da Constituição falar isso, nós estamos num momento onde não dá tempo de aprovar uma lei específica, porque o quórum de aprovação é muito maior. Então eu entendo que, neste caso específico, pode ser por decreto ou por medida provisória. Mas está tendo bastante discussão a respeito disso. Bastante discussão. Certo? No parágrafo 7 ele fala o seguinte, a lei poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente, assegurada imediata e preferencial restituição da quantia paga caso não se realize o fato gerador. Isso acontece muito com o ICMS, né? Às vezes você recolhe o ICMS que ainda você não de fato não vendeu aquele determinado produto que chama ICMS para frente, para dentro. Então essa questão é em casos bem especiais, mas tem a previsão na Constituição. Certo, gente? O que ficou para a semana que vem? Semana que vem nós vamos ver a tabela de exceção, que é bem importante vocês entenderem isso. Eu vou colocar um exercício sobre o artigo 150, né, na área do aluno. Vocês vão responder para a gente corrigir junto semana que vem e nós iremos falar da tabela de exceções. Pessoal, qualquer dúvida, mandem um WhatsApp. Não se sintam envergonhados. Cara, é meu papel como professor fazer isso. Não se sintam envergonhados, tá? Não se sintam envergonhados. Sigam lá minha página lá do professor Altieres, eu vou ficar bem agradecido se vocês puderem dar essa força lá. Eu montei ela agora faz pouco tempo. Quero colocar bastante material, divulgar bastante coisa lá. Eu estou com uma ideia ainda bem abstrata, mas eu estou pensando em também montar um site voltado para concurso público em breve, onde eu irei lecionar 2 ou 3 disciplinas que são voltadas para concurso. Fazer um preço bom, né, para o pessoal que precisa, para quem tem por objetivo buscar um lugar ao sol aí no serviço público. Volto a dizer, eu sou procurador, me sinto realizado no que faço e também sou advogado, né? Advogo por paixão, gosto muito de advogar, gosto muito de ser procurador, mas a carreira pública, apesar de ser muito boa, ainda mais agora nessa crise e tudo mais, né? Então ela te dá estabilidade, te dá essa segurança, mas não é o único caminho, né? Tem pessoas que eu admiro que empreendem, inclusive eu sou empreendedor porque eu tenho escritório, né? Sou sócio aqui do Mendes e Nascimento Advogados Associados, eu e minha sócia Maiara Mendes. Então, tem vários caminhos. Se alguém, porventura, buscar o caminho do concurso público, muito em breve devo estar lançando isso, tá? Então, também conto com esse apoio aí e sempre vou me colocar à disposição do que vocês precisarem. Beleza? Até semana que vem. Tô com saudade. Se cuidem, pessoal. Eu, como procurador aqui no município, eu tenho participado de algumas reuniões de saúde, que é uma das áreas que eu atuo, inclusive. Então, a medida de isolamento, às vezes, por vezes é chata, né? Tu quer sair, tu quer dar uma volta, tu precisa fazer tuas coisas muitas vezes, mas esse período de reclusão ele é bem importante para todos nós. Então, peço que vocês se cuidem, vocês são muito importantes para mim. Como professor, a razão de ser professor
são os alunos, então vocês são muito, muito importantes mesmo. Vocês são importantes mesmos, né? Soa estranho, mas é assim, o mesmo, ele concorda com o plural. Eles mesmos, não é eles mesmos. Aquela dica cultural aí de português, né? De final de aula. Mas se cuide, pessoal. Dinheiro a gente sempre corre atrás, prejuízo a gente sempre corre atrás. Estava inclusive falando com um amigo meu, ele mandou umas fotos bem antigas, na época que eu trabalhava lá na VEG de soldador e algumas eu era office boy lá no Colégio de Energia, lá na rua Capitão Euclides de Castro, no Blumenau. E eu falei pra ele, porra, cara, como a gente era feliz naquele tempo, né? Então, sempre com falta de grana, tinha que dividir o cachorro quente por 3 pessoas, mas éramos muito felizes. Então, mais do que nunca, a saúde sempre, sempre em primeiro lugar. Então, se cuidem. O resto a gente corre atrás. O brasileiro é um povo solidário. Tudo que precisar ser feito para ajudar será. Então, o momento agora realmente é de tomar cuidado, de ter essa reflexão, até eu acho que é muito de reflexão, né? Nós vermos aonde a gente quer chegar como sociedade, qual que é o nosso legado que a gente quer deixar. Então é um momento desse autoconhecimento, digamos assim. Né? Então, não se apressem. Claro que há negócios que tu precisa estar ansioso, mas dentro do possível é bom respeitar essas orientações para que tudo possa terminar o quanto antes a gente volte à normalidade. Tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e estou à disposição para vocês precisarem. Um abraço.